E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ondas. Estamos aqui para continuar a nossa disciplina de maricultura, pegando um pouco de oceanografia na parte de ondas e marés, fazendo a parte 2 da nossa disciplina. Bom, então, como nós falamos na nossa aula anterior, o que são as marés? As marés, na verdade, elas constituem-se sobre a subida e descida periódica do nível do mar e de outros corpos de água ligados ao oceano, podem ser estuários, lagunas e outros, tá certo? Causados pelos efeitos combinados, tá? Da rotação da Terra com as forças gravitacionais exercidas tanto pelo Sol ou pela Lua, tá? Na realidade, pessoal, a maré ela é uma onda com grande comprimento de onda e razão por qual muitas vezes se utiliza a designação onda de maré. Então, já que a gente falou que a maré é uma onda, nós vamos poder estudar as marés levando em conta a teoria das ondas, tá bom? Mas ainda ficou meio vago assim a definição de maré. Então, as marés são as ondas mais longas do oceano e possuem, pessoal, muitas vezes períodos que vão variar de 12 a 24 horas e o seu comprimento de onda pode alcançar extensões absurdamente grandes, equivalente muitas vezes à circunferência do Equador. Então, vale lembrar que o período de uma onda nada mais é que o tempo para que uma onda passe por um mesmo ponto fixo, ou seja, aquela crista ou aquele vale vai ter que passar o tempo que aquela crista ou aquele vale se repete na frente de um ponto fixo. Mas para entender a maré, pessoal, nós vamos utilizar algumas terminologias, tá certo? Específicas dessa área específica da oceanografia. Então, as águas normalmente elas sobem e descem 2 vezes por dia, gerando 2 pré-mares e 2 baixa-mares. Então, o que é a pré-mar? A pré-mar vai ser a maré alta ou maré cheia. E a baixa-mar, tá? A baixa maré ou baixa-mar vai ser a maré baixa ou maré vazante, tá? Em um dado momento, tem-se a parada no sentido da maré. Ela nem vai subir e nem vai descer. Quando a gente atinge este momento, nós vamos chamar de estofa de maré. Nós vamos ver que a estofa de maré, ou seja, esse intervalo entre a maré cheia e a maré seca, a maré enchente e a maré vazante, na verdade, vai ter em torno aí de 15 minutos, tá? Então, o alcance da maré é uma outra terminologia interessante, a gente pode ver aqui, tá certo? Exatamente se comportando como uma onda, vai ser, na verdade, a variação entre a elevação da pré-mar e, e a elevação da nossa baixa-mar. Isso nós vamos chamar de quem? De alcance de maré. E é importante que vocês gravem essa terminologia, porque nós vamos utilizar muito ainda aí para frente. A outra terminologia que nós vamos utilizar é a amplitude. A amplitude de maré nada mais é do que a metade do seu alcance, né? Semelhante ao que nós vimos aí em ondas. Então, vendo porque aquela onda foi tão importante, sem aqueles fundamentos que nós vimos nas ondas, nós não conseguiríamos entender direitinho como é que se comportam as marés. Aqui nós temos uma imagem muito interessante da praia de Camurupim, no Rio Grande do Norte, onde nós conseguimos ver exatamente o que é uma baixa-mar, tá? E o que é uma pré-mar. E aqui a gente já consegue, inclusive, entender o que é amplitude. Essas duas imagens foram feitas no mesmo dia, no dia 5/6 desse ano de 2020. Só que às 10h46 da manhã, a amarela estava sequinha, sequinha. E às 16h47, ou seja, algumas horas depois, são praticamente 6 horas depois, nós estamos vendo que a maré está totalmente cheia, topando. Então, essa área aqui de acréscimo, tá certo? Foi totalmente alagada com a maré. E a gente não pode se basear somente nessa distância que a maré percorreu, porque o que importa, na verdade, é justamente a altura que ela sobe, a profundidade que nós vamos ter nessa região entre a maré baixa e a maré alta para entender a amplitude de maré. Então, o alcance das marés pode ser grande, pequeno ou intermediário. Então, nós vamos ter as chamadas macromarés quando nós tivermos maré de grande alcance, tá certo? Vão ser marés que vão ter alcance maior do que 4 metros
e em alguns casos pode chegar até 16 metros. Nós temos alguns casos aqui no Brasil, que nós temos aí marés, macromarés, na região do Amapá, e naquela região ali do Maranhão também são observadas macromarés. Marés de pequeno alcance são chamadas de micromarés, e elas vão ter um alcance menor do que 2 metros. Essas marés, geralmente, nós vamos observar onde? No sul do Brasil. E no restante aqui da nossa costa leste, nós vamos ter o que chamamos de mesomarés, que são marés de tamanho, de alcance intermediário, onde o alcance dela vai variar de 2 a 4 metros de altura. Pessoal, vistas as terminologias, nós vamos ver agora os princípios do funcionamento das marés, tá? Então, é preciso entender algumas leis inicialmente. Primeiro, nós temos que entender o que é o equilíbrio estático, tá? Então, uma partícula na superfície da Terra, pessoal, para ter equilíbrio estático, a soma vetorial nela atuante deve ser nula, tá? Então, os vetores que nela atuam devem ter o quê? Uma resultante zero, tá? A segunda informação importante é que nós temos que entender a terceira lei de Newton, chamada lei de ação e reação. Se ocorre um movimento, sempre haverá uma reação resultante, contrária e de mesma intenção. E é essa reação que nós vamos ver que ela vai dar origem às marés. Então, nós temos que ver as forças envolvidas na origem da maré. Então, a primeira força que nós vamos falar é a lei da atração gravitacional de Sir Isaac Newton, que a descreveu em 1689. Detalhe, pessoal, esse mesmo Newton aqui que nós estamos conversando é o mesmo cara daquela terceira lei. É o cara, em 1600 e tanto, já fazia um tanto de lei dessa forma, sem computador nem nada. O cara era bem inteligente, hein? Mas vamos lá, vamos tentar entender. Então, nós temos duas forças envolvidas, a lei da atração gravitacional e a força centrífuga. Primeiramente, a lei de atração gravitacional. O que fala essa lei? Ela fala que a atração entre dois corpos é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. Peraí, pessoal. Vamos parando por aí. Eu não vim aqui para estudar física, eu quero estudar maré, eu gosto da praia. Física não é minha praia. Mas entenda, tenha calma. É só para vocês entenderem realmente o que é a lei de atração gravitacional. Então, aqui, esse F é a força de atração, o G é uma constante chamada constante de gravitação, e M vai ser a massa, M1 e M2, dos corpos envolvidos, dos corpos celestes envolvidos. E D, a distância entre eles. Tá? Então, tenha calma, não fique aperreado, porque a gente não vai aprofundar na física. É só para vocês entenderem o princípio básico da atração gravitacional. Então, a Lua e o Sol são os dois astros que originam as marés. Só que eles vão atuar igualmente nas marés? Não. Apesar do Sol ter uma massa infinitamente maior do que a massa da Lua, por conta de ele estar extremamente distante da Terra em relação à Lua, a atuação do Sol frente à Lua em relação às marés vai ser bem diminuta. Ou seja, no frigir dos ovos, quem realmente vai influenciar de força mais intensa nas marés é a Lua. A gente percebe aqui um esquema onde a gente tem, se o Sol tivesse 50 centímetros de diâmetro, a Terra seria esse grãozinho aqui, com 0,45 centímetros de diâmetro. Então, a Terra já é imensamente menor do que o Sol. E a Lua seria, inclusive, imperceptível nessa imagem. Em compensação, nós temos que essa distância aqui, distância do Sol, é extremamente maior do que essa pequena distância aqui que nós temos da Lua à Terra. Por isso que nós afirmamos que mesmo o Sol tendo uma massa muito maior do que a da Lua, a atração gravitacional da Lua frente aos corpos d'água da Terra é infinitamente maior. Então, isso é a questão da força gravitacional. Mas nós temos a segunda força, que é a força centrífuga. E o que é a força centrífuga? É justamente em um movimento circular, essa partícula sendo jogada aqui para a periferia. Tá? Então, pessoal, devido ao movimento Terra-Lua em torno de um centro comum de massa, tá? Vai ser gerada a força centrífuga. Tá? Essa força ela é igual em todos os pontos da superfície da Terra. Tá? Então, quando a gente fala de força centrífuga, nós temos que lembrar de duas forças
de dois movimentos que a Terra ela exerce. Na verdade, a Terra tem trocentos movimentos aí, mais ou menos 27, na verdade, movimentos em relação ao espaço. Mas nós temos dois movimentos mais conhecidos e mais importantes, que é o movimento de rotação, que ela roda aonde? Ao redor do seu mesmo eixo, e nós temos a translação, que é o movimento de rotação da Terra em relação ao Sol, ok? Então, quando a gente fala da rotação sobre o mesmo eixo, tá? Imagine uma bailarina que ela está descrevendo uma pirueta. Quando ela roda, a tendência é que os braços dela sejam jogados para onde? Para a periferia. Essa é a força centrífuga trabalhando. E o segundo movimento, paralelo, para a gente fazer um paralelo com a Terra, é o movimento de rotação, de translação. Então, imagine que você está dentro de um carro, em alta velocidade, você adentrou uma curva. Quando você adentra a curva, se você não estiver bem amarrado no carro, no cinto de segurança, você vai ser lançado para o lado. Então, é exatamente o que acontece isso com os corpos d'água, quando a Terra faz a sua rotação sobre o seu eixo e quando ela translada, tá certo? Ao redor do Sol. Compreendido isso, pessoal, nós temos que, do lado da Terra voltado para o astro que está atraindo as massas d'água, seja ele o Sol e ou a Lua, porque em alguns momentos eles vão estar alinhados, as marés se originam através de quem? Da força de atração gravitacional. Do lado oposto, a força que vai gerar a maré, quem é? É a força centrífuga. Então, nós estamos observando aqui um esqueminha da Terra e as diferentes forças agindo. Setinha pontilhada é a força centrífuga por conta de quem? Da rotação da Terra sobre o seu próprio eixo, tá certo? A setinha escurinha é a força gravitacional da Lua atraindo a massa de água para o seu lado. E nós temos essa setinha mais gordinha aqui, que é quem? A força geradora da maré, que na verdade vai ser a força resultante, tá? Então, a Lua ou o Sol, eles não vão puxar as águas para cima no lado da Terra voltado para eles, ou seja, essa região de cima aqui, tá? Mas eles vão puxar toda a massa de água e ela é atraída horizontalmente, tá? De lado, praticamente a partir da metade, você passa aqui uma faquinha, ó, da metade do globo terrestre, acumulando-se bem na frente do astro, ou seja, ela vai fazer uma barriguinha aqui, assim, ó, tá bom? Então, simplificando, quando você tem a Lua atraindo a massa de água, tá certo? Você vai ter do lado oposto quem? Uma força resultante, que é da rotação da Terra, produzindo a segunda maré. Então, nós temos do lado de cá uma maré alta gravitacional, e desse outro lado nós vamos ter uma maré alta resultante da força centrífuga. E nós temos as resultantes laterais, que são quem? As marés baixas. Bacana, né, pessoal? Isso aí sempre me fascinou bastante a questão das marés. Então, continuando, nós vamos ver que existem as marés de Cisígia ou marés vivas. O que é a maré de Cisígia? Ocorre nas luas nova e lua cheia. Ela vai ocorrer quando existe um alinhamento, ou seja, uma conjunção dos três astros, Terra, Lua e Sol. E é nesse momento, pessoal, que nós vamos ter os maiores alcances das marés. Então, nós vamos ter marés vivas na lua cheia, quando a lua está oposta ao Sol, e nós vamos ter marés vivas na lua nova, quando a Terra está onde? Bem à frente do Sol. Então fica Sol, Terra, Lua, lua cheia, lua nova, Sol, Lua, Terra. Ok? Em seguida, nós vamos ver as marés de quadratura ou marés mortas. O que é maré morta? Porque nessas marés, as forças ficam divididas, originando marés de menores alcances, tá? Ocorre nas luas crescente e minguante. A Lua e o Sol eles vão formar um ângulo aproximadamente reto em relação à Terra. Então, nós temos essa formação do nosso ângulo reto, equivalente aqui a um triângulozinho retângulo, tá? Então, como a gente vai ter a divisão das forças de atração, nós vamos ter o quê? Marés menores.
de menores amplitude. E aí eu trago, pessoal, algumas curiosidades sobre a Lua, já que essa magnífica Lua é quem vai exercer a maior parte das forças gravitacionais das nossas marés. Então é importante saber que à medida que a Lua viaja ao redor da Terra, ao longo do mês, ela passa por um ciclo de fases, durante o qual a sua forma parece variar gradualmente. Por que eu digo que parece? Porque realmente não muda, a gente só vai ver o quê? É uma questão de sombreamento da Terra em relação à Lua e à luz do Sol, e aí vai dando aquela formação diferente. Então, uma importantíssima informação, pessoal: o ciclo lunar ele vai ter aproximadamente 29,5 dias. E essa informação vai ser muito importante para algumas informações que passarei mais à frente para vocês. Ainda com relação a algumas curiosidades da Lua, nós vamos ver que a Lua nova, nós temos que Lua e Sol, vistos da Terra, estão na mesma direção. A Lua ela nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas. Detalhe, essas são as chamadas noites mais escuras. Por quê? Porque não tem Lua. Em sequência, nós temos a Lua chamada quarto crescente. Lua e Sol vistos da Terra estão separadas por um ângulo de aproximadamente 90 graus. A Lua está a leste do Sol e, portanto, sua parte iluminada tem a convexidade para o oeste. A Lua nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. Então, temos um período de noite que ainda tem Lua, então ela não é uma noite tão escura. Vem a Lua cheia, aquela preferida pelos namorados, não é não? Lua e Sol vistos da Terra estão em direções opostas, separadas por um ângulo de 180 graus, tá? Ou 12 horas. Então, na Lua cheia, a Lua nasce às 18 horas e ela se põe às 6 horas da manhã. Então, são os dias, as noites, na verdade, mais claras. A Lua ela nasce exatamente naquele momento em que o Sol está se pondo. E ela se põe exatamente no horário que o Sol está nascendo. E por último, nós temos a Lua quarto minguante. A Lua está a oeste do Sol, que ilumina seu lado voltado para o leste. A Lua ela nasce meia-noite e se põe ao meio-dia. Então também não é uma noite tão escura. Então, continuando com os princípios das marés e seu funcionamento, nós vamos ver, depois que nós entendemos direitinho como é que é o funcionamento da Lua, né? E aí é legal porque você pode chegar, levar seu namorado, explicar sobre a Lua. Isso aí ganha pontos importantes, viu, pessoal? Mas vamos lá. A Lua leva aproximadamente, pessoal, 29 dias, botando em números redondos, tá? Para dar uma volta completa em torno da Terra. Segundo informação, a cada 24 horas, ou seja, uma rotação da Terra, ou seja, um dia, a Lua ela vai se mover a 1,29 avos de sua trajetória. Isso é diretamente extraído dessa informação de cima, tá? Então, dessa forma, o que é que vai acontecer, pessoal? Tem-se um atraso da Lua em relação ao dia terrestre de aproximadamente 50 minutos todo dia. Eu só não entendi de onde é que veio esses 50 minutos, não. Vamos lá. Se eu pegar 24 horas do dia e dividir pelos 29 dias que leva o ciclo lunar, nós vamos ter o quê? Um atraso de 0,83 horas. Se eu pegar 0,83 e multiplicar por 60 para ter esse valor em minutos, nós vamos ver que todos os dias nós vamos ter um atraso de 50 minutos no período da Lua. Tá? Então, dessa forma, pessoal, temos todos os dias um atraso de 50 minutos no horário de nascer da Lua e, por conseguinte, do mesmo modo, a maré em determinado ponto da costa também acontecerá sempre 50 minutos após aquele horário observado no dia anterior. Então, se hoje eu tive maré cheia exatamente às 12 horas, amanhã a maré cheia vai estar correndo que horas? Às 12h50. E assim por diante. Nós temos, pessoal, algumas classificações das marés, tá? Elas são classificadas em 3 tipos em relação à sua frequência de ocorrência e simetria de sua curva. Primeira, nós temos a maré dita diurna. O que é a maré diurna? Ela ocorre, nós vamos ter a ocorrência de uma pré-mar e uma baixa-mar de aproximadamente igual amplitude a cada dia lunar. Detalhe, pessoal, não é a cada dia, não, é a cada dia lunar, ou seja, 24 horas e 50 minutos. Nós temos também
as marés chamadas semidiurnas, onde nós vamos ter duas pré-mares e duas baixa-mares, aproximadamente iguais em cada dia lunar, ou seja, as suas amplitudes são bem semelhantes, ou seja, a primeira pré-mar ela vai ter uma determinada amplitude, aí a maré vai baixar, quando ela subir de novo, ou seja, na segunda pré-mar, ela vai ter uma amplitude bem semelhante, não é igual, é semelhante, e isso ocorre também com as baixa-mares. E por último, nós temos as marés chamadas mistas, onde nós vamos ter duas pré-mares e duas baixa-mares. A diferença é que a primeira pré-mar, a sua amplitude vai variar da segunda pré-mar, ok? Então, no geral, no sul do Brasil, nós temos a ocorrência de algumas marés mistas, mas na nossa costa leste, o que vai predominar quem é? São as nossas marés semidiurnas. Visto tudo isso, pessoal, nós vamos ver a questão das tábuas de maré. Ou seja, nós temos que tentar identificar na nossa região que horas vai ocorrer a maré cheia, que horas vai ocorrer a maré seca. E por que eu falo isso? Porque mais na frente nós vamos conversar no cultivo, por exemplo, de ostras, que é necessário se fazer o castigo dessa ostra. Ela vai ficar no seu cultivo, por exemplo, fora da água um período para ajudar a diminuir a quantidade de organismos epibiontes e muitas vezes até predadores. E é preciso que você saiba que horas vai ocorrer a maré baixa, que horas vai ocorrer a maré alta para você fazer o seu manejo, certo? É preciso que você saiba a amplitude da maré para saber aonde você vai alocar as suas estruturas de cultivo. Então, primeira fonte de pesquisa que eu informo para vocês é o site da Marinha do Brasil, esse aqui, marinha.mil.br. Então, você vai lá, procura a sua região e procura a tábua de maré do mês que você está, da sua região. Porque a tábua de maré que ocorre, por exemplo, no Rio Grande do Norte, ela difere do que ocorre no Ceará, do que ocorre no Pernambuco, enfim. Então, como a nossa costa é muito longa, diferentes localidades vão ter diferentes horários de maré. Tá? E muitas vezes dentro do mesmo estado, você vai ter diferença de maré, dependendo do comprimento da costa, de uma cidade para outra. Então, eu sugiro que vocês trabalhem como base o site da Marinha do Brasil, mas na verdade que procure o site que seja mais amigável para a sua região. Nós temos esse site aqui, que é o tabuasdemaré.com, que ele tem uma leitura muito fácil da maré. Então, ele dá aqui, por exemplo, o dia de hoje. Hoje nós estamos no dia 9, ok? Uma quarta-feira. Então, ele mostra que o horário de nascer do Sol é às 5h16, o Sol se põe às 17h19, e nós vamos ter as 4 marés, visto que nós temos uma maré mista, né? Nós vamos ter as 4 marés ocorrendo. A nossa primeira maré vai ser o quê? Uma baixa-mar. Vai ocorrer à meia-noite e 50. Então, mais na frente, nós vamos ter a segunda maré, que vai ser uma alta mar, ocorrendo às 7h35. Detalhe, pessoal, aqui a gente tem o alcance da maré. Aqui nós temos maré dando 1,8 e aqui dando o quê? Apenas 0,5. Na próxima baixa-mar, ela vai estar dando quanto? Às 13h19, vai estar dando 0,7. Então, perceba que a maré, a variação dela, ela é o quê? Ela é bem pequena. Os valores de baixa-mar são bem próximos, tá? E essa altura da maré, pessoal, como a gente já mencionou, ela vai variar intensamente conforme a fase da Lua. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, dia 1º, que foi uma Lua cheia, nós vamos ver que a maré alta, ela ficou aqui às 2h58 da manhã e teve aqui uma amplitude de 2,2. Se nós compararmos com 7 dias depois, a maré ela já teve uma amplitude menor, tá bom? Então, dentro desse site também você consegue encontrar essa forma de leitura onde se observa a flutuação da maré durante o dia. Então, você tem a baixa-mar às 0,50, a pré-mar às 7h35, inclusive você observa a atividade, por exemplo, de peixes com relação à Lua. Não sei se vocês lembram, mas em Cassidicultura foi inclusive comentado sobre a influência da Lua e a migração do camarão. Então, a Lua, dentro da aquicultura, ela tem influência muito grande. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Vou conectar agora um vídeo que fala bem didaticamente sobre a questão da interação Sol e Lua e
as diferentes épocas do ano, onde nós vamos ver também variações maiores ou menores de maré. Bom, aguardo vocês para a nossa próxima aula e até mais. As forças de atração da Lua atraem a água dos oceanos. Uma massa d'água se forma onde a Lua passa. Do outro lado da Terra, as forças centrífugas provocam uma segunda massa. Essas duas marés altas, que completam uma volta em torno da Terra todos os dias, permanecem orientadas pela Lua, que leva 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. A Terra gira muito mais rápido, completando uma volta todos os dias e girando rapidamente sob as massas d'água. Na beira do mar, quando vemos que a maré sobe, não é a massa d'água que chega. É a Terra que nos leva ao lugar onde essa massa, orientada pela Lua, nos espera. Isto provoca fricções enormes. A Terra arrasta em sua rotação a massa gigantesca dessa montanha d'água, mas a água resiste e se choca contra o obstáculo insuperável dos continentes. É lá que as marés mais fortes se formam. Em sua rotação, a Terra tenta arrastar a massa, mas a Lua não deixa. Como a Lua fica em contração em relação à massa, ela detém o deslocamento da água e, de fato, detém a rotação da Terra. É uma diminuição mínima de velocidade. Os dias ficam acrescidos de 1 segundo a cada 1000 anos. O que significa que os dinossauros não viviam dias de 24 horas, mas de 22 horas somente. Afinal, é a lua nova ou a lua cheia que provoca as grandes marés. Depende da distância Terra-Lua. A Lua possui uma órbita excêntrica. Às vezes ela fica longe da Terra. Às vezes fica próxima. Começo de março, a Lua fica em seu ponto mais próximo à Terra e é Lua nova. A grande maré ocorre no dia da Lua nova. Em abril, há um pequeno deslocamento de um dia. No mês de maio, deslocamento de 3 dias. A Lua nova fica sempre mais próxima à Terra do que a Lua cheia. A grande maré ocorre 2 dias após a Lua nova. Em junho, atenção! Lua nova e lua cheia ficam à mesma distância da Terra. A balança oscila. E em julho, aí está. A lua cheia fica mais próxima da Terra. A grande maré ocorre então na véspera da lua cheia. Até a primavera, a lua cheia vai ficar mais próxima da Terra e as grandes marés vão acontecer antes ou depois da lua cheia. Na próxima primavera, atenção! Novo conflito trazido desta vez pela Lua Nova, que novamente durante 7 meses provocará as grandes marés. A órbita da Lua gira lentamente em torno da Terra num ciclo de aproximadamente 14 meses. Nada a ver com o ciclo solar de 12 meses. A ordem do universo é uma abundância de inúmeras desordens.